não dá para dissociar os ciclos de luta política dos ciclos de luta sindical, de organização dos trabalhadores ao longo da nossa história. Então, ao longo do século XX, né, e aí na virada agora que nós estamos, no início do século XXI, a gente pode observar 3 grandes períodos. Um período de hegemonia do anarco-sindicalismo no início do século, na sequência, já a partir do final dos anos 20, início dos anos 30, um período de hegemonia do PCB, Partido Comunista Brasileiro, seja na esquerda como um todo, seja no movimento sindical, e após a ditadura empresarial militar, já no seu ocaso, na sua decadência, começa a se organizar e se fortalecer o tripé CUT, PT, MST, né, que é um ciclo dentro do qual a nossa geração cresceu, mas que se esgotou, que está em crise, né, que faliu enquanto um projeto de transformação da sociedade brasileira e que nós ainda não tivemos as condições para substituir, para organizar um novo ciclo, uma nova referência, seja no campo da política, seja no campo do movimento sindical e da organização dos trabalhadores. Esse é um pouco um contexto em que eu faço essa avaliação aqui para esse debate. E entrando propriamente, né, na crise desse ciclo aí da CUT, né, a gente tem que lembrar que a CUT, já no início dos anos 90, né, já naquele contexto de fim, né, do socialismo real, a CUT se filia a CIOLS, né, isso é um indicativo importante, né, do seu processo de metamorfose. Acho que é inútil a gente ficar procurando qual foi o dia que a CUT mudou de lado, ou qual foi o dia que o PT mudou de lado, porque esse dia não existe. O que existe é um processo, um movimento, e dentro desse movimento, vários marcos importantes. Acho que essa filiação da CUT a CIOLS no início dos anos 90 é um deles. E de modo que, com a reforma da Previdência do governo Lula, no primeiro ano de mandato do primeiro governo Lula, inicia-se uma crise, se abre uma crise, ou se aprofunda uma crise no interior da Central Única dos Trabalhadores e se fortalece ali dentro uma oposição da esquerda socialista que começa a culminar em rachas em 2004, 2005, 2006. Aí já tem um problema que essa ruptura não foi uma ruptura que conseguiu preservar a unidade nesse campo de oposição de esquerda da CUT, porque já naquele momento se formou a Conlutas e depois se formou a Intersindical, então já fragmentando esse campo, e na sequência a própria relação com a Conlutas aprofundou uma polêmica no interior da Intersindical que se dividiu em duas também, né? Então essa é a realidade que a gente tem hoje dentro do que nós chamamos de campo classista do movimento sindical, quer dizer, uma realidade de fragmentação que compõe aí tanto a CSP Conlutas, quanto a Intersindical Central da Classe Trabalhadora, quanto a outro intersindical, instrumento de luta, e, por exemplo, nós, da unidade classista, que não compomos nacionalmente como nenhuma central, apesar de termos vínculos, alianças com todas elas, por entendermos fazer parte aí de um mesmo campo classista dentro do movimento dos trabalhadores, né? E defendemos a unificação desse campo. Depois eu posso explicar melhor essa proposta. O fato é que, no último período, a gente vem sentindo cada vez mais as consequências não só dessa fragmentação, como da derrota política dos trabalhadores em geral. E acho que o golpe de 2016 é emblemático a esse respeito, mas, para a gente dar ênfase na atuação do movimento sindical, eu acho que é importante recuperar 2017, porque 2017 foi um ano
em que o governo Temer acelera a retirada de direitos e o movimento sindical consegue organizar uma resposta até interessante, que foi no dia 28 de abril, que foi uma greve geral. Tem uma avaliação que foi uma greve geral muito forte e que, inclusive, contribuiu, por exemplo, para atrasar a própria reforma da Previdência. Em maio, a gente não conseguiu, daquele ano, né, de 2017, a gente não conseguiu repetir a dose da greve geral, mas não conseguimos fazer um grande ato em Brasília, no dia 24 de maio, com muita repressão do governo, mas também que fortaleceu bastante a resistência que era possível fazer naquela situação. No entanto, junho de 2017, a gente já viu um refluxo dessa movimentação, e aí um refluxo claramente articulado pelas maiorias das direções das centrais sindicais, né, do país. E ali ficou muito claro, para quem ainda tinha alguma dúvida, né, o quanto limitado é essa maioria aí de centrais sindicais para poder organizar qualquer resistência mínima em defesa dos direitos dos trabalhadores, e isso veio se repetindo, infelizmente, nos últimos anos. Basta lembrar o ano de 2018, em que não houve quase nenhuma mobilização nacional importante, porque amplos setores se voltaram exclusivamente para o processo eleitoral, né? E aí, em 2019, o governo Bolsonaro aprova a reforma da Previdência. Na educação, em particular, a gente consegue até fazer uma luta interessante, em aliança com grande protagonismo também dos estudantes, né? Mas ainda insuficiente para os desafios que estão colocados. E nesse ano, 2020, no início, né, em janeiro, já, fevereiro, a gente teve diversas movimentações muito importantes dos petroleiros, dos moedeiros, dos funcionários do Dataprev, né? E aí, em vez da gente acumular na reorganização da classe, na contraofensiva, o que se viu mais uma vez foi, infelizmente eu tenho que insistir nisso, é que a grande maioria das centrais sindicais organiza um 1º de maio com uma política totalmente equivocada, convidando Fernando Henrique Cardoso, especulou-se de convidar até outros personagens que apoiaram o golpe de 2016, né? E outros ainda que até apoiaram Bolsonaro nas eleições de 2018, para a gente ver o nível da coisa. Então, é necessário urgentemente, né, romper com essa ilusão. Eu acho que tem uma questão aí de fundo, que é a questão da estratégia, né? E a estratégia para dar conta das demandas reais da classe trabalhadora no Brasil, na nossa avaliação hoje, passa pela construção do socialismo, né? A estratégia anticapitalista, uma vez que os problemas da classe trabalhadora no Brasil hoje não decorrem da falta de desenvolvimento do capitalismo no país, mas, pelo contrário, decorrem justamente, são consequências, né, do pleno desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né, na sua forma aí periférica, dependente, e que cristaliza aí os trabalhadores em condições de vida extremamente precárias, né, principalmente no campo, principalmente nas grandes favelas das metrópoles, e assim por diante. Então, o capital ataca, a classe resiste. O exemplo disso é a própria greve vitoriosa e a própria movimentação fundamental dos companheiros entregadores antifascistas, né, entregadores de aplicativos, que fizeram um movimento pedagógico até nessa conjuntura, mostrando que, apesar de todas as dificuldades e apesar da precarização do trabalho, da uberização, a resistência continua. Agora, né, uma saudação também aos trabalhadores dos Correios, que estão em greve, resistindo contra a precarização das condições de trabalho, contra a privatização da empresa, contra, né, o trator do governo federal por cima do acordo coletivo. Isso mostra que a classe resiste, a classe, né,
enfrenta os ataques do governo e do capital. No entanto, falta ainda uma estratégia mais clara de ruptura com a ordem burguesa e de unidade da classe trabalhadora, em especial do campo classista da classe trabalhadora, isto é, um campo que não acredita na conciliação de classes que predominou no país aí no último período e que não conseguiu, inclusive, evitar, né, aquele golpe em 2016, ficando absolutamente impotente frente a um avanço avassalador da extrema-direita na sociedade. Daí que, para concluir essa primeira intervenção, eu quero deixar claro aqui a proposta, né, da unidade classista nesse sentido, que é a realização de um encontro nacional da classe trabalhadora, um novo encontro nacional da classe trabalhadora em CLAT, que reúna os diversos atores, sujeitos, aí, protagonistas desse campo classista do movimento sindical, hoje tão fragmentado, né? Se não para a construção de uma única central, que não é viável no curto prazo, porque existe um conjunto de divergências, mas pelo menos para a articulação das lutas, né? Para a coordenação dessa resistência e a unificação do calendário e das ações de enfrentamento ao governo Bolsonaro e à ofensiva burguesa no nosso país. Daí que nós acreditamos, inclusive, que existe uma ferramenta sendo construída nesse sentido, que cumpre esse papel e que poderá ser fortalecida, que é o Fórum Nacional Sindical Popular de Juventude por Direitos e Liberdades. Resumindo, o Fórum, né, por Direitos e Liberdades, que aponta justamente para uma alternativa de encontro, de articulação, na qual as organizações podem manter sua autonomia organizativa, seus instrumentos, né? Mas que pelo menos a gente construa uma agenda em comum, que se não é possível fundir numa única central, que pelo menos converse, né? Para ter um calendário comum de lutas, para ter um enfrentamento mais unitário e uma resistência mais eficiente contra os fascistas, mas não só contra os fascistas, e sim contra todos os neoliberais que, mesmo discordando em alguns aspectos do governo Bolsonaro, têm acordo entre si, tem um consenso macroeconômico do ponto de vista, né, neoliberal, que é na paranoia fiscal, que é no teto de gastos, por exemplo, né, que fez a reforma da Previdência, apoiou a reforma da Previdência e agora discute a reforma administrativa, que, na verdade, é a destruição dos serviços públicos e dos servidores públicos. Então, esse é um pouco o quadro inicial que eu queria trazer para o debate. Vou concluindo aqui essa primeira intervenção